Aula de Filosofia, capítulo 5, assunto: As formas de crença. Primeira série do ensino médio, professor Israel Xavier. Nesse capítulo, nós vamos estudar como é que a filosofia ela aborda as diferentes formas de crença. A gente vai fazer uma reflexão sobre o fenômeno religioso. Primeiramente, vamos ver o que é crença. Crença é um conceito extenso que permeia nosso cotidiano e está relacionada à adesão a uma proposição tomada por verdadeira, mesmo que não possa ser fundamentada totalmente em razões. Crença são aquilo que a gente acredita ou desacredita, aquilo que a gente adere, são as nossas proposições para a nossa vida. Lógico que a gente aqui está vendo em uma perspectiva religiosa, mas são todas as crenças ideológicas, políticas, humanas, sociais, culturais que nós temos. A vida moral baseia-se em crenças, que submetemos a frequentes reavaliações, a fim de mantê-las ou alterá-las. Então, na nossa vida prática, moral, do dia a dia, social, nós podemos manter, nós podemos acrescentar, nós podemos desfazer das nossas crenças, porque o homem ele é um animal, um organismo que está em movimento, certo? A crença religiosa se refere ao sentido estrito de confiança na existência do sobrenatural, naquilo que ultrapassa as leis da natureza. Trata-se da dimensão do sagrado e do mistério. A crença religiosa ela se baseia em um âmbito, em um momento em que o homem, na sua concepção, ele não pode mais ter poder sobre ele, sobre o mundo, sobre os eventos. E aí ele vai para um outro plano, o plano do transcendente, do sagrado, do mistério, que é a religião. A investigação das crenças religiosas propõe uma discussão filosófica específica, tratada como filosofia da religião. Então, essa é a parte da filosofia que vai estudar sobre o fenômeno religioso. Não para poder fazer críticas e prejudicar a religião, mas sim por tentar entender o fenômeno religioso. Os mitos são a forma mais remota de crença ao buscar explicações para o desconhecido, fenômenos da natureza e aspectos gerais da condição humana. Quando nós começamos a estudar filosofia, um dos primeiros aspectos ou tópicos que nós estudamos é como o homem tentava compreender a si próprio e ao mundo antes do surgimento da filosofia. E aí nós vamos estudar lá no período antigo, na filosofia clássica, a mitologia, certo? A verdade do mito resulta de uma intuição compreensiva da realidade, cujas raízes se fundam na emoção e na afetividade. Então, o mito é resultado de uma intuição que o homem tem na tentativa de compreender a realidade. Ele tem uma lógica, mas a criação do mito não é racional, ela é intuitiva. O mito opera na dimensão do mistério, pois é sempre um enigma a ser decifrado, e como tal representa o espanto diante do mundo e das forças sobrenaturais que atuam nele. A função do mito é acomodar e tranquilizar o ser humano em um mundo que lhe parece assustador. É o mito que garante a manutenção dos costumes no cotidiano dos povos tradicionais. Ou seja, o papel do mito é fornecer uma resposta para eventos humanos e no mundo físico, na realidade. E o mito surge diante do impasse que algumas situações trazem para o homem. Algumas situações escapam ao poder de escolha e à ação humana. E aí é nesse momento que o mito começa a agir. Qual é a lógica do mito? Existem alguns fenômenos que eu não posso controlar, mas tem alguém que deve controlar. Existe uma causa para um determinado efeito, para um determinado fenômeno. A causa é de alguém que tem poderes maiores do que os meus. Nesse momento se cria uma mitologia. Os personagens principais das mitologias são os deuses, que possuem capacidades maiores do que a do homem.
O mito permanece vivo até hoje, nos contos populares e no folclore, em valores arquetípicos. Arquétipo é um modelo ideal. E modelos universais, como personalidades de grande prestígio, e em preconceitos, como o mito ariano. Ele está falando aí do preconceito do mito ariano, ele está se referindo à ideia da raça ariana criada por Hitler para que a população alemã concordasse com todas as ideias de domínio, de genocídio, criadas por Hitler. Aquilo ali foi uma injeção de ânimo para uma sociedade que estava devastada moralmente, economicamente, certo? E aí o que é que ele está dizendo? Que o mito ele permanece como um legado cultural em várias civilizações. Não quer dizer que nós devemos adotar o mito para poder dar fundamento para a nossa vida, mas nós devemos entender e respeitar como uma etapa de evolução da vida humana em sociedade. Mitos e religião na Grécia Antiga. Tanto a civilização grega, que surgiu por volta do segundo milênio antes de Cristo, como aquelas que antecederam, professavam um politeísmo, que é a crença em vários deuses. Hesíodo, poeta que teria vivido entre o final do século VIII e início do século VII a.C., reuniu os mitos gregos na obra Teogonia, termo que significa a origem de Deus. O sentido da palavra teogonia implica outro, de cosmogonia, origem do universo, que é dada por deuses, pelos titãs e pelas forças universais. Posteriormente, outras religiões de mistérios difundiram crenças de reencarnação, vida eterna e salvação pessoal, aspectos desconhecidos da religião grega oficial. Após essas ideias serem absorvidas pelo pitagorismo, chegaram ao pensamento de Platão, influenciando a sua teoria. Então, não vamos pensar que houve um rompimento, uma ruptura total e instantânea depois do advento da filosofia. Muitos pensadores utilizavam o mito como uma metáfora para que as pessoas pudessem entender as suas ideias filosóficas. Em meio às religiões politeístas, os filósofos gregos já desenvolviam teses sobre um Deus único. A compreensão do divino. De modo geral, identificam-se duas tendências para compreender o posicionamento das pessoas diante de Deus. A que se baseia na crença em Deus e a que lhe é alheia à divindade. Então, as pessoas compreendem Deus de duas formas: se aproximando dele e também se afastando. Entre as expressões de crença, destacamos o teísmo. Corresponde à maioria das religiões e se fundamenta na crença em um Deus transcendente, ou seja, um Deus que está acima do homem e que está acima do mundo. O teísmo pode ser politeísta, vários deuses, ou monoteísta, de um Deus só. No panteísmo, Deus está em tudo. Ele e o mundo são um e a mesma coisa. Deus cria o mundo e esse mundo criado por Deus é fragmento de Deus. É a ideia de um Deus imanente ao mundo, ou seja, de um Deus que não está fora do mundo. Ele pertence ao mundo, ele está no mundo, no próprio mundo. Deísmo é um tipo de religião natural. Deus, criador do mundo, não cuida da criatura, nem esta tem vínculo com o divino. Não há livros sagrados, nem culto. Deus cria o mundo e cria o homem, mas ele abandona o mundo e abandona o homem. Ele não interfere nessa realidade criada por ele. No agnosticismo, não há afirmação de que Deus exista ou não em razão da impossibilidade racional de conhecê-lo. Todo agnóstico é um cético, mas ele duvida da existência de Deus, ele não coloca a existência de Deus como sendo um tema importante. Então ele nem acredita nem duvida. Ele simplesmente faz uma suspensão do juízo. Ele não pensa sobre isso. O ateu não. O ateu crê que Deus não existe. Trata-se de uma crença, de uma opinião sem provas. Deus existe? A crença em Deus não é unânime, embora a maioria das pessoas seja teísta.
Dentre os principais argumentos que defendem a existência divina estão o argumento ontológico, baseia-se na definição de Deus encontrada no plano do pensamento. É também chamada de argumento a priori, por ser elaborada apenas pela razão e não depender de confirmação da experiência. Esse argumento ontológico ele é utilizado por Santo Agostinho. Ele vai definir quem é Deus através de conceitos, através de reflexões, diferente do argumento cosmológico, porque a posteriori parte de dados da experiência. Um dos mais famosos se fundamenta na relação de causa e de efeito. Se tudo tem uma causa, não se pode levar isso ao infinito. Então deve haver uma causa incausada, Deus. Variantes do argumento: movimento, Deus seria imóvel e causa do movimento, e contingência, apenas Deus é um ser necessário. O homem é o ser contingente. Esse poder que é capaz de mover tudo, mas não precisa ser movido por nada, é chamado por São Tomás de Aquino de primeiro motor imóvel, certo? Então, para São Tomás de Aquino, o argumento cosmológico é aquele que se prova através da experiência com o divino e com o sagrado. No argumento do desígnio, fundamenta-se na analogia. Assim como uma bela obra tem o seu criador, também o universo, com sua ordem e complexidade, só poderia ter sido resultado de uma intenção divina. Então ele utiliza aí uma relação de causa e efeito, mas sem explorar uma riqueza maior de detalhes, como é que aconteceu essa relação, esse processo. O problema do mal. Com a existência do mal moral e dos males naturais, surge a dificuldade em conciliar a bondade e a onipotência divina. Com o mal presente na sociedade, o homem tenta definir qual é a origem do mal, e aí ele vai utilizar a religião. Do ponto de vista filosófico, na tentativa de solucionar essa dificuldade, há várias teorias sobre o mal, entre elas. Agostinho de Hipona defende a teoria do mal como não ser. Trata-se de uma carência, da ausência do bem, já que todas as coisas são boas. Então Deus não criou nada que seja mal, todas as coisas são boas. Mas, quando nós nos ausentamos de Deus, surge o mal. O mal é a ausência do bem. Para Kant, é impossível resolver essa contradição entre bondade e maldade. Nós é que devemos reconhecer que o mal existe e buscar maneiras de evitá-lo quando podemos. Ou seja, o bom e o mal dependem do livre-arbítrio das escolhas humanas. Para Paul Ricoeur, defende que cabe ao crente espiritualizar a lamentação, ou seja, descobrir que a crença em Deus não exige a explicação da origem do sofrimento. Para ele, não é possível explicar essa origem do sofrimento. Nós devemos sempre crer em Deus, no Espírito, e o mal não é algo que deva ser pensado. Religião e democracia. A democracia é, por excelência, pluralista, aceita a participação dos cidadãos e respeita as diferenças entre seus membros. Por isso, é o oposto da autocracia, o governo de um só, e vai contra a imposição de um único credo. Constatamos na história as tiranias de governo e as perseguições àqueles considerados hereges. A existência de um Estado laico é importante para a democracia por manter-se neutra e evitar o fortalecimento de um credo em detrimento de outros. Primeiro, que Estado laico é o Estado que não tem uma religião oficial. Isso é bom porque ele vai respeitar todas as formas de crença e de vida. E o que é o pluralismo? É aceitar que toda pessoa tem o direito de escolher qualquer princípio e qualquer crença, ou até o direito de não ter crença. Cada um tem o direito de escolher o que é bom para a sua vida. E nós devemos respeitar aquilo que é diferente. Nós devemos fugir de qualquer forma de padronização. Mesmo no seio da sociedade civil, há o risco do fundamentalismo, representado por grupos radicais que desejam impor a sua verdade aos outros.
às vezes pela violência. Então, o fundamentalismo é um termo que é muito utilizado para associar o radicalismo à religião, mas ele também é utilizado em outros âmbitos da vida humana, em outros posicionamentos radicais. Em uma sociedade democrática, todos, crentes e descrentes, devem ter o seu espaço de liberdade de expressão e respeitar-se mutuamente. O fundamentalista, ele não aceita a liberdade de expressão. Ele entende que uma outra pessoa tem uma crença diferente da dele, coloca a própria crença em risco. Eu entendo que isso aí é uma espécie de fraqueza. Partindo do seguinte ponto: se eu tenho certeza daquilo que eu escolhi para a minha vida, a escolha do outro não coloca risco para a minha vida. Eu só tenho medo do diferente quando eu admito que a minha escolha ela é uma escolha que eu não tenho certeza. A liberdade de expressão significa que nós podemos ter liberdade de consciência e de expressar o nosso pensamento em uma sociedade que é democrática e plural. Ela é garantida pela Constituição Federal de 88, mas existem alguns limites para a liberdade de expressão. O primeiro deles é o anonimato. Eu não posso falar aquilo que eu quero, o que eu quiser, se eu estou me escondendo. Ou seja, eu não quero ter responsabilidade por sobre aquilo que eu estou falando. Então, o anonimato é um primeiro empecilho para a liberdade de expressão. O segundo é a dignidade da pessoa humana. Eu não posso falar qualquer coisa se essa coisa que eu estou falando vai ofender, vai causar dano para uma outra pessoa. Então, é bastante necessário que a gente faça uma série de reflexões sobre o fenômeno religioso e como ele deve acontecer ou como ele pode acontecer em uma sociedade democrática. Um abraço, muito obrigado.